Olá, alunos do 5º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do nosso componente curricular de língua portuguesa. E o que nós iremos ter para esta aula? Vamos acompanhar. Olhem só, nesta aula nós vamos trabalhar com o seguinte título, uma linguagem enfeitada. E o nosso objeto de conhecimento será o seguinte, forma de composição de textos poéticos, identificação de elementos constitutivos de textos poéticos, comparações, metáforas e aliterações. Então vamos juntos para esta aula? Então, pessoal do 5º ano, vamos começar esta aula entendendo o seguinte. Os poemas são textos escritos em versos, que se organizam em estrofes. Eles possuem ritmo e musicalidade, buscando isso por meio de rimas, repetições e a observação da quantidade de sílabas poéticas. Além disso, os poemas possuem uma característica que é a linguagem conotativa. Os poemas fazem isso da seguinte forma: eles utilizam uma linguagem que foge do convencional, foge daquela que é utilizada no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Isso de que maneira? Eles buscam utilizar as palavras com sentidos diferentes, buscam também fazer com que os sons que as palavras têm possam produzir significado, produzir sentido. E tudo isso por quê? Porque os poemas são considerados uma arte e é necessário então buscar maneiras diferentes de se expressar ao utilizar essas palavras. Por isso se utiliza a linguagem conotativa, ok? Vamos observar um exemplo disso com esta frase que nós temos aqui. Naquela situação inusitada, a mãe foi uma leoa para proteger seus filhos. Observemos primeiro o sentido destas duas palavras. Notem que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essas palavras significam o seguinte, né? A mãe é aquela que gera ou criou os seus filhos, e a leoa é o felino, né? A felina, na verdade, de grande porte, que habita uma região da savana africana, certo? Mas quando eu uno essas duas palavras e aproximo elas dentro desta frase, o que eu quero é justamente unir o sentido de uma com a outra, atribuir o sentido de uma à outra. Então, nesta frase, quando eu digo que a mãe foi uma leoa, eu quero dizer que ela estava ali pronta para proteger os seus filhos, sendo inclusive capaz de ser feroz se fosse necessário, de proteger os seus filhos diante de algum perigo e assim por diante. Então aqui nós temos um exemplo de palavras utilizadas de uma maneira e com um sentido que não é o comum do nosso dia a dia, é um sentido inovador, diferente, é a linguagem conotativa. Isso aparece muito nos textos poéticos, especialmente por meio disso aqui, figuras de linguagem. Os textos poéticos utilizam largamente as figuras de linguagem para produzir essa linguagem diferente, que não é comum no nosso dia a dia. E agora nós vamos observar exemplos de linguagem figurada. O leão. Leão, 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 rugindo como trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação, tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto. Leão alto, sobranceiro, junto do despenhadeiro. Leão na caça diurna, saindo a correr da furna. Leão, leão, leão. Foi Deus que te fez ou não? Vinícius de Moraes. E a partir do poema O Leão, nós vamos aprender
o que é uma figura de linguagem, aprender o nome que elas possuem, porque cada uma delas tem um nome especial, e observar como isso pode nos ajudar a trazer novos sentidos para as palavras. Então, olhem só. O primeiro exemplo de figura de linguagem a gente chama de metáfora. E o que é uma metáfora? É quando eu tento aproximar duas ideias, o significado de duas palavras, o significado de dois elementos em que o sentido de um vai contribuir com o sentido do outro. Então, por exemplo, ali, o trecho do poema O Leão, em que se diz: Leão, 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 eis o rei da criação. Notem, então, que eu tenho aí o leão, esse animal que vai ser ali dominante no ambiente em que ele habita. E quando eu trago a ideia de rei associada ao leão, eu quero justamente falar que este animal é realmente dominante, é soberano. Eu quero reforçar essa ideia. Então percebam que eu aproximo dois elementos justamente para trazer um novo sentido, em que a palavra rei agora é associada à palavra leão, e aí eu amplio a significação da palavra leão, correto? Ainda desse poema O Leão, nós conseguimos aprender sobre comparação. A comparação é a outra figura de linguagem que a gente pode aprender agora. E a comparação também é uma figura de linguagem que vai buscar aproximar duas ideias, dois elementos, o significado que essas ideias, esses dois elementos podem possuir. Mas a diferença importante é que a comparação traz uma palavrinha ou uma expressão comparativa, como por exemplo, como, tal qual, que nem, parece e assim por diante. Então lá no nosso poema O Leão, a gente tem um outro trecho que diz: Leão, 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 rugindo como um trovão. Note que agora se quer falar do rugido do leão, esse barulho que ele faz. E quer que você tenha uma ideia de quão grande é esse barulho, não é? Então, traz a ideia do trovão, né? O trovão também é uma coisa que faz bastante barulho e que assusta também, não é mesmo? Mas aí, o que foi que eu fiz? Eu aproximei o rugido do leão e o barulho do trovão. E eu faço isso com o auxílio da palavra como. Então, eis aí a palavra comparativa. A metáfora e a comparação possuem semelhanças, mas elas são diferentes. Olhem só. A metáfora não tem a palavra comparativa e a comparação tem a palavra comparativa. Vamos reforçar isso. O nosso exemplo lá do texto Leão. Leão, 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 és o rei da criação. Assim escrito, é uma metáfora. Mas e se eu quisesse escrever isto como uma comparação? Como ficaria? Ficaria assim. No reino animal, o leão é dominante como um rei. Olhem lá a palavra como aparecendo para fazer a comparação. Agora, o outro exemplo tirado lá do nosso poema O Leão. Leão, 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 rugindo como um trovão. Isto aqui era um exemplo de comparação, correto? Porque tem a palavra comparativa. Mas se eu quisesse escrever isto como uma metáfora, ficaria assim. O rugido do leão é um trovão, sem palavra comparativa, sem o como. O pato. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato, para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do poleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de jenipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tanto fez o moço que foi pra panela. Vinícius de Moraes. A partir do poema O Pato, nós temos o exemplo de uma outra figura de linguagem, que nós chamamos de aliteração. O que é uma aliteração, professora? É a repetição de sons de consoantes de maneira intencional. A aliteração produz um efeito sonoro interessante que contribui para reforçar os sentidos do texto em que é utilizada, além de contribuir para a marcação do ritmo. No caso do poema O Pato, nós tivemos ali uma repetição intencional do som da letra P. E o que isso quer dizer dentro do poema? Além de auxiliar no ritmo da leitura do poema, também ajuda a reforçar a ideia de que o pato é este animal que é atrapalhado
Um pato, pateta. Essa repetição do P reforça este sentido, correto? E assim, pessoal, nós finalizamos este momento de aula sobre esses elementos poéticos, as figuras de linguagem, e agora vamos ao nosso aplicando. Esse tipo de conteúdo das figuras de linguagem vem aparecer para nós em questões como esta aqui, que nos pede para inicialmente ler o poema, que no caso é Colar de Carolina. O poema diz o seguinte: com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Seguindo a leitura do poema, o colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Este é um poema de Cecília Meirelles e podemos notar que há várias palavrinhas com repetições de letras. As letras C, R, L e N. Por que será que isso aparece? Por que será que isso acontece? Vamos observar o que diz a nossa pergunta sobre este poema. Olhem só, ao longo do poema Colar de Carolina, é possível notar a repetição do som das consoantes C, R, L e N, ou seja, as consoantes presentes na palavra Carolina. Essa repetição de som de consoante, notem então aí que a gente fez uma afirmação sobre o poema, né? As letras do nome Carolina são repetidas ao longo do poema justamente para reforçar o sentido do nome da menina. E isso vai aparecendo e vai ajudando a costurar o sentido e o ritmo do poema. Essa repetição de som proposital tem um nome que aprendemos ao longo desta aula. Qual que é? Lá na alternativa C nós temos o nosso gabarito. É uma figura de linguagem que recebe o nome de aliteração. Comentando então este gabarito, vamos ter o seguinte: conforme estudado ao longo da nossa aula, o objetivo de figuras de linguagem é o de produzir uma figura de linguagem inovadora e conferir maior expressividade aos poemas. O comando da questão nos apresenta um fato sobre o poema: a repetição dos sons de consoantes que formam o nome Carolina, C, R, L e N. Esse aspecto é compatível com o conceito de aliteração, por isso devemos marcar a alternativa C. Agora então que nós observamos este nosso momento de aplicando, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, nós começamos falando sobre o poema, que vai ser esse gênero textual que tem uma linguagem diferente, que foge daquela que normalmente é utilizada no nosso dia a dia, correto? Essa linguagem tem um nome especial. Nós aprendemos que é uma linguagem conotativa. E qual é o conceito de linguagem conotativa? Observemos aí. É o emprego de palavras ou de expressões com sentidos que são diferentes daqueles que costumamos empregar no nosso cotidiano, tá bom? Além disso, tem também a questão de conseguir brincar com os sentidos das palavras e com os sons que as palavras podem produzir. Dentro desse conceito da linguagem conotativa, dessa linguagem que é diferente da linguagem comum, nós entendemos que podemos fazer isso por meio das figuras de linguagem. Ao longo desta aula, aprendemos 3 delas. A primeira foi a metáfora. E a metáfora acontece quando eu tenho 2 ideias, o significado de 2 palavras que eu faço a aproximação entre elas, né? É uma aproximação de sentidos sem utilizar nenhuma palavra ou expressão comparativa. Além da metáfora, estudamos sobre comparação. E a comparação e a metáfora são bastante parecidas, mas tem uma diferença bastante importante. É que a comparação também faz essa aproximação entre 2 elementos ou o sentido de 2 palavras, mas utiliza uma palavra ou uma expressão comparativa. Por exemplo, como, que nem, tal qual e assim por diante. Além dessas 2 figuras de linguagem, nós também aprendemos sobre a aliteração. E a aliteração já vai para o campo dos sons que as palavras possuem, não é? Porque a aliteração acontece quando se tem a repetição proposital de um som de consoante ao longo do poema para reforçar alguma ideia que seja central naquele texto, correto? Antes de terminar esta aula, nós temos um recado para você.
Siga as nossas redes sociais. O nosso endereço é @ContraturnoDigital. Assine também o nosso canal no YouTube. Estamos esperando vocês por lá, ok? E a gente vai encerrando esta aula por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!